Oi, tudo bem? O vídeo de hoje será sobre aposentadoria rural. Idade mínima, né, para a mulher de 55 anos e para o homem de 60 anos em 2025. Embora, né, tenha direito ao benefício, o trabalhador rural, ele não... Meu nome é Marli, sou bacharel em Direito, tenho 8 anos em experiência em previdenciários e esse vídeo eu vou trazer dicas e informações para vocês sobre aposentadoria rural. Bora lá pro vídeo? O primeiro tópico de hoje será sobre quem são as pessoas que podem ter essa aposentadoria rural. Que trabalhou como empregado rural, contribuinte individual rural, como trabalhador avulso e como segurado especial. Logicamente que esses três categorias, empregado rural, trabalhador avulso rural e contribuinte individual, eles vão ter que contribuir com o INSS para conseguir o seu benefício da aposentadoria rural. Já a última categoria, que é o segurado especial, que é o que eu vou falar agora para vocês, ele não precisa pagar o INSS. Quem é o segurado especial são aqueles trabalhadores que exercem a sua atividade de maneira individual. Ele tem a sua pequena roça e faz aquela atividade, ou em regime de economia familiar. Ele e os componentes da sua família sobrevivem daquela agricultura familiar que desenvolve ali nas suas terras, ou terra vizinha, os donos cedem para que aquelas pessoas desenvolvam aquelas suas atividades rurais. Como exemplo do segurado especial, os garimpeiros, os indígenas registrados pela FUNAIS, o pescador artesanal, com barco de pequeno porte, os extrativistas vegetais, os silvicultores, os membros da família que exercem aquela agricultura familiar, o pequeno produtor rural, né, proprietário ou possuidor de terra, seja meeiro, seja usufrutuário, aquela pessoa que explora uma terra, que não é a terra dele, mas que não paga nada pelo uso fruto daquela terra, entendeu? Desde que aquela terra, que aquele produtor rural explora, para a gente saber que a terra tem 4 modos fiscais, até 4 modos fiscais, a gente vai ter tem que verificar quanto vale o modo fiscal na cidade onde você mora, onde você trabalha, que você é o segurado especial. Cada cidade do nosso país tem um limite de quanto vale o modo fiscal naquela região. Então você vai ter que multiplicar quanto vale o modo fiscal e vai multiplicar por 4 e aquela terra que você explore não pode ser maior do que esse tamanho, de 4 modos fiscais. Para esse grupo, que é um grupo do segurado especial, não é necessário que ele faça contribuição ao INSS, mas ele vai ter que comprovar sua atividade rural ao INSS. Para comprovar sua atividade rural, o segurado ele tem que apresentar as suas provas rurais, que são os documentos que o segurado vai apresentar quando vai pedir a sua aposentadoria, junto ao INSS, em 2025. E para complementar o que eu vou falar agora, os requisitos que eu já falei, a idade, 60 anos para os homens, né, 180 meses e 15 anos de tempo de contribuição, e para as mulheres 55 anos de idade, 180 meses e 15 anos de tempo de contribuição da atividade rural, comprovação da atividade rural que ela trabalha. Para apresentar essa comprovação, como eu já tinha falado, o assegurado especial, que é o trabalhador rural, ele vai ter que apresentar as provas rurais do INSS. Quais são essas provas, Maria? Junto ao INSS. A legislação, ela vem no sentido de dizer que cada documento que o segurado apresenta ao INSS, que tem a comprovação das suas atividades rurais, lá no documento aparece agricultor, pescador, ele vai se servir como prova da atividade rural. Geralmente, mais comum do que o segurado tem ao INSS está descrito lá na instrução normativa do INSS 128 de 2022, no artigo 116, ele vem discriminando algumas provas que vão servir como prova das atividades rurais. São documentos que o segurado vai ter que apresentar. Quais são essas provas para comprovar a atividade rural? Contrato de arrendamento, contrato de meação, contrato de parceria também e o comodato rural. Essas declarações e também de aptidão do APRONAF, né? O bloco de notas de produtos rurais, notas fiscais que é emitida de mercadorias, né? Documentos fiscais relativos à entrega da produção rural
e a entrega na cooperativa agricultura. Tudo isso, pessoal, serve como prova de aposentadoria para aposentadoria rural. Esse artigo 116 ele vem discriminando algumas provas que vão servir como prova da atividade rural, que são os documentos que o segurado vai precisar. Então, que provas são essas para comprovar a atividade rural? Então, os contratos de arrendamento, parceria, ameação, comodato serve como provas rurais. Declaração de aptidão ao PRONAF, aquelas antigas DAF, né? As DAF são prova muito forte da atividade rural. Geralmente o INSS ele mesmo verifica se o segurado tem ou não as DAF, né? Para comprovar a atividade rural do segurado junto ao INSS. Bloco de notas do produtor rural, aquele produtor que tem um bloco de nota, cada vez que ele emite uma nota fiscal, aquela emissão da nota fiscal, ela vai servir como uma prova da atividade rural dele que desempenhada. Notas fiscais de entrada de mercadoria, lá na empresa que vai vai emitir aquela nota, né, que ele adquiriu aquela mercadoria, só que essas notas fiscal tem que ter o nome do produtor rural, o seu nome tem que estar lá, porque serve como prova rural também. Documentos fiscais relativos da produção rural, da cooperativa agrícola, é a mesma coisa do documento anterior que eu falei, só que esse documento ele é entregue na empresa. Quando o comprovante de recolhimento para a cooperativa, ele é entregue na cooperativa. Então, o comprovante foi entregue na empresa, se você vende para a empresa, o outro é entregue na cooperativa, se você é parceiro ou se você é um cooperativado daquela cooperativa que você faz parte. Todos esses documentos servem como atividades rurais. Nesses documentos é interessante que venha um ano que você vendeu essa mercadoria para a empresa ou para a cooperativa. Comprovante de recolhimento junto à Previdência Social, referente à comercialização, né? Aquela GPS que você paga no INSS como comprovante da comercialização rural. Geralmente esse documento ele é mais comum para os pescadores artesanais, porque os pescadores artesanais eles buscam fazer o pagamento da comercialização rural do seu pescado para que consiga um seguro-desemprego do segurado artesanal. Tem que verificar nesse documento consta a sua profissão como agricultor, ou como pescador, como seringueiro, ou como trabalhador rural. Nesse documento tem que ter especificamente a sua profissão. Que documentos são esses? Certidão de destacamento civil, religioso, certidão de união estável. Nesse caso, tem que dizer que você tem que ter o seu nome e tem que dizer que você é trabalhador rural. Certidão de nascimento, de batismo, de filho, também é uma prova da atividade rural, desde que venha da sua profissão. Certidão de tutela curatela, se você tem uma tutela curatela de alguém, nesse documento tem que constar a sua profissão, ela também vale como prova rural. Procuração, se na procuração consta o seu nome, consta a sua profissão, ela também vale como prova rural. Título do eleitor, ficha de cadastro de eleitor, cadastro do fórum e pede a certidão eleitoral. Geralmente nessa certidão vem a sua profissão, certificado de alistamento, de quitação do serviço militar, da época que você prestou o serviço militar, se tinha a sua profissão, que você era agricultor, vale como prova rural. Comprovante de matrícula de filho, de escola. Você vai na escola onde seu filho estudava, pega o comprovante de matrícula, comprovante de inscrição da época que seu filho estudou na escola, e naquela época, se tem a comprovação que você era agricultor, na ficha, vale como prova rural. Ficha de associado de cooperativa, comprovante de participação como beneficiário de programas governamentais de município e Distrito Federal. Esses comprovantes do governo federal, que eles são antigos bolsões secas, programa Garantia Safra, se você fez parte de algum tempo desse programa, vai ter seu nome lá e vai ter da atividade rural, que você fez parte, serve como prova rural. Comprovante de recebimento de assistência técnica de empresa, né? Por exemplo, na empresa rural da sua região, do seu estado, você vai no local onde você trabalha e emitir para você o curso de produtor de leite emitido pela empresa. Então, isso também vale como prova. Escritura pública de imóveis, né, consta seu nome, serve como prova rural. Muito, muito, muito boa essa prova, que ratifica todo o período, que você não vai precisar mais do que uma prova. Recibo de comprovante de contribuição federativa. Sabe você paga aquelas contribuições federais, né, nacionais?
serve sim como uma comprovante de atividade rural, registro de processo administrativo, inquérito, testemunho, ator, réu, você fez alguma ocorrência, entrou com um processo judicial, e nesse processo conta o seu nome e a sua profissão, ele é válido sim como prova rural. Ficha de... Bom, eu estou falando de várias opções que você pode ir atrás, né, para provar a sua prova, provar que, a sua profissão rural que você teve na época ou que você tem, né. Ficha de hospitais, que você teve atendimento e lá tem a prova de tem a sua profissão, teve a sua profissão, lá consta na ficha, também vale como prova de, né, recibo de compra, né, você comprou uma enxada, aí você tem um comprovante que você comprou aquela enxada, serve como prova rural, gestante, que era gestante, era uma segurada especial, uma agricultora, comprovante de empréstimo bancário, que é muito, muito comum, né? As pessoas que são agricultores fazem muito esses empréstimos rurais, então vai lá, pega aquele contrato, ele serve como prova rural, ficha ou inscrição junto às associações, sindicatos dos trabalhadores rurais, também serve como atividade rural. Lembrando que quando você só tem essa ficha, o INSS é difícil conceder, mas na justiça é mais fácil conceder. Contribuição social ao sindicato, né, colônia, pescadores também serve como prova da atividade rural. Publicação na empresa, de circulação da empresa que você, vamos supor, fizeram uma reportagem com você lá na sua plantação, né, de alguma atividade relacionada à sua produção rural, serve sim também como prova rural. Registro de identidade religiosa, batismo, crisma, né, que você era agricultor, ficha de atendimento médico odontológico, você vai na clínica, você participava, você tem um atendimento de saúde, tem a sua profissão de agricultor, todos esses documentos pode comprovar sua atividade rural. E você deve apresentar junto ao pedido da aposentadoria rural ao INSS. Além desses documentos, você vai ter que apresentar a autodeclaração do segurado especial. Você vai ter que apresentar a aposentadoria rural, ele tem que preencher a autodeclaração. Se você trabalhou para a prefeitura de carteira assinada, pode atrapalhar na hora de pedir a sua aposentadoria rural. E eu recomendo que você busque um especialista em direito previdenciário para que faça o seu processo direitinho, para que você tenha mais chance da sua aposentadoria rural ser concedida. Principalmente se existe vínculos urbanos. São vínculos urbanos, o que é? São que você trabalhou de carteira assinada, ou se você trabalhou com a prefeitura, ou trabalhou para o Estado. Então, tem que verificar, analisar toda a situação para que o seu benefício rural não seja coincidida com seu vínculo urbano. O INSS conceda seu benefício sem nenhum problema. Tem casos que pessoas pedem de qualquer jeito e o INSS vai lá e nega, porque se o INSS negar a primeira vez, fica mais difícil de ser concedido da segunda vez. Então a primeira vez é a mais importante, é onde ele tem mais chance de ser do seu benefício de ser concedido. Então não faz de qualquer jeito, não tem dúvida, não sabe como preencher a declaração, busca ajuda, busca um profissional especialista da sua confiança para poder estar te auxiliando. Então pessoal, eu sempre bato na mesma tecla e vou continuar em todos os vídeos. Faz o planejamento previdenciário. Ele vai te ajudar muito, um especialista na área, tanto advogado ou especialista na área, tem muitos profissionais ótimos, maravilhosos, que vão poder te auxiliar e você vai ter mais êxito na hora de pedir a sua aposentadoria. Então, pessoal, esse é o meu vídeo de hoje. Eu quero pedir para todos vocês que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, deixe comentários aí, o que vocês acharam, se ajudou vocês, se vocês têm alguma dúvida de um outro benefício, seja qual for eles, e que eu vou estar trazendo vídeo para vocês relacionado à dúvida de vocês que vocês deixaram no comentário, tá bom? Então, deixe o seu like e compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau!